décima CRE! Boa tarde para todos! Como vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Com a graça de Deus, aqui estamos mais uma vez para fechar esta semana maravilhosa que tivemos, hein, gente? Fala sério, hein? Que semana! E hoje vamos fechar com chave de ouro, é isso mesmo. Já vou falar da nossa convidada de hoje, maravilhosa, gente. Vocês vão amar. Minha gente, é sexta-feira, é alegria, bola pra cima, vamos! Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas despertei. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas despertei. Por cima do mar, da ilusão eu naveguei, só em vão não encontrei o amor que eu sonhei nos meus tempos de menino. Porém, menino sonha demais, menino sonha com coisas que a gente cresce e não vê jamais. Canta aí, vai! Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas despertei. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas despertei. Por cima do mar, da ilusão eu naveguei, só em vão não encontrei o amor que eu sonhei nos meus tempos de menino. Porém, menino sonha demais, menino sonha com coisas que a gente cresce. Vamos cantar! Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas despertei. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas despertei. E assim a gente inicia a nossa sexta-feira, com mais uma live da nossa 10ª CRE, da nossa gerência de educação, nesse mês totalmente dedicado para a alfabetização, para os queridos alfabetizadores, para os papais também e as mamães que estão nos assistindo, as crianças também. Sejam todos bem-vindos agora à nossa live, hoje, sexta-feira, 2h da tarde. É isso mesmo, gente, esse horário aí. É nesse horário, minha gente, que a gente está aqui também para conversar com vocês. E tem sido um momento maravilhoso. Olha só, desde terça-feira até hoje tem sido maravilhoso. Terça-feira tivemos o Estevão Marques falando de jogos de linguagem, brincadeiras musicais. Muito bom, muito bom. Tivemos o Celso Sisto aqui também falando sobre toda a coisa de ilustração, também da literatura infantil. Também foi ótimo o bate-papo. Tivemos também ontem, foi maravilhoso, com uma equipe, 5 professores do PEJA falando como que trabalhar a alfabetização nessa modalidade do PEJA. Também foi incrível o bate-papo. Eu aprendi muito com eles e também espero que vocês tenham aprendido. E hoje, minha gente, hoje teremos aqui, que presença maravilhosa, teremos aqui a Sônia Travassos para falar com a gente, bater um papinho sobre literatura infantil, essa arte também da leitura, da escrita, de tudo isso, da criança criar, a criança sendo aquela pessoa que cria também. Maravilhoso. Vamos já bater esse papo. Deixa eu dar as boas-vindas, então, aqui para as pessoas que já estão falando com a gente. Michele Chaves, seja bem-vinda. A galera da Colônia dos Pescadores. Boa tarde, Creche Casulo Agostinho. Muito obrigado pela presença de vocês. Aqui é a Suelen Machado. Boa tarde, Lilian Rosa. Ana Paula, sempre com a gente aqui. Boa tarde, querida. Boa tarde, meu amigo José Francisco da Silva Alves, o Chico. Minha gente, ele está aqui com a gente também. A Rosângela Rodrigues, do EDI Solange Inácio de Sá, de Lacerda. Bem-vindo, bem-vinda. Boa tarde, Flávia. A Maria Tereza também está aqui, do Carlos Vital. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Juliana, Fabiane. E tanta gente legal nessa tarde, hein? Para fechar essa semana, hein? Boa tarde, Mônica.
Boa tarde, Lilian. Ó, minha amiga Lilian também está aqui, da creche municipal Vovó Benta. A galera toda reunida para esta tarde maravilhosa. Boa tarde, Maiara. Boa tarde, Renata. Ednete, boa tarde. Quanta gente legal. Gente, vamos lá. Hoje, como eu falei, uma tarde especial dedicada para a literatura infantil, dentro do mês da alfabetização. Então, deixa eu pegar aqui a minha colinha para falar um pouco da nossa convidada de hoje. Deixa eu pegar aqui, gente. Só um momentinho. A minha colinha. Colinha sempre é importante, né? Para a gente não pagar mico. Lá vou eu falar. Gente, vou falar um pouquinho da Sônia Travassos antes de chamar ela aqui para a nossa live. Sônia Travassos é doutora e mestre em educação pela UFRJ, especialista em literatura infantil e juvenil, também pela UFRJ, mediadora de leitura. Sônia Travassos atua na área de educação há mais de 30 anos, é a coordenadora da Biblioteca da Éden, aqui no Rio de Janeiro, desde 1990. Ministra regularmente cursos e palestras sobre biblioteca escolar, sobre a obra de Monteiro Lobato e sobre a literatura infantil. Participa como professora e palestrante de cursos de pós-graduação na área de educação e de literatura e presta assessorias e consultoria para a Secretaria Municipal de Educação. Faz parte do corpo docente do curso de pós-graduação em literatura infantil e juvenil da UCAM, coordenada pela professora e doutora Cíntia Barreto, e após o término da pandemia assumirá o cargo de professora substituta na Faculdade de Educação da UERJ, no Departamento de Estudos da Infância. Já publicou artigos em diferentes revistas científicas e participa regularmente de congressos na área da educação, apresentando comunicações. Entre os anos de 2000 e 2007, foi uma das redatoras da revista Sítio do Pica-Pau Amarelo, de outras publicações infantis da editora Globo, tendo também sido consultora pedagógica do programa da TV Globo Sítio do Pica-Pau Amarelo em 2007. Sônia Travassos é idealizadora do projeto Casa de História Sônia Travassos, espaço virtual para a divulgação da literatura infantil e para a formação continuada de professores. O projeto vem compartilhando conteúdos em suas redes sociais, Facebook, Instagram, canal do YouTube. Desde abril ela vai falar um pouquinho também desse projeto aqui para a gente. É ainda contadora de histórias e escritora de livros infantis, com publicações pelas editoras Rocco, Casa da Palavra, Globo, Positivo, Escrita Fina, Mar de 10 e Bambolê. No Salão da Fundação Nacional de Livros Infantis e Juvenis, do Livro Infantil e Juvenil, em 2017, foi vencedora do concurso Leia Comigo, com o conto Livro da Capa Vermelha, publicada no jornal Notícias 07. Gente, coisa pra caramba. Seu livro Bicho-Papão pra Gente Pequena, Bicho-Papão pra Gente Grande, fez parte de uma das seleções do PNBE. Os livros Meu Avô Tem 8 Anos e Lá em Cima daquele Morro foram selecionados para o catálogo de Bolonha, também da Fundação Nacional. E os livros Uma História para Três Meninas e Meu Avô Tem 8 Anos fizeram parte de seleções de prefeituras do estado de São Paulo e do Rio Grande do Sul. É isso, minha gente. É só um pouquinho da Sônia Travassos para vocês. Eu vou chamá-la aqui para dentro dessa live para bater um papo com a gente. Seja bem-vinda, Sônia Travassos. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, todo mundo que já está aqui na live. Vai ser um prazer conversar aqui com vocês. Primeiro, quero te agradecer em nome da Gerência de Educação, em nome da nossa gerente, a Cristiane Stancato, também da nossa coordenadora, a professora Gracinha. Muito obrigado pela sua disponibilidade para estar falando um pouquinho aqui para a 10ª CRE e também para outras CREs que estão nos assistindo também. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Já estive algumas vezes nas CREs, na Semana de Alfabetização de outros anos, e na 10ª CRE é a primeira vez. Embora eu já tenha ido na 10ª CRE também uma vez fazer uma conversa também, mas não foi na Semana de Alfabetização, não. Muito bom, muito bom. Olha, eu fiquei aqui sem fôlego falando de toda a sua trajetória que está escrita aqui. Ficou grande, né? Devia ter resumido aquilo. Nesse breve currículo que você resumiu para a gente, mas eu acho que as pessoas também que não te conhecem, você poderia fazer assim, uma abordagem um pouco da sua trajetória como professora, como é que você entrou também, e desde um pouquinho dessa sua trajetória como educadora também.
Bom, como educadora, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem o Sim. som? Como educadora, né, eu, na verdade, parei na educação um pouco por acaso. Na verdade, eu era estudante de comunicação social, mas não queria muito trabalhar nessa área. E aí, quando eu fui fazer minha monografia de final de curso, eu fui estudar o cinema infantil e as histórias infantis. E aí eu me apaixonei por esse universo, e aí fui fazer pós-graduação em literatura, e aí, então, a partir daí é que eu ingressei na escola, né? E aí eu continuei meus estudos na área da educação, fazendo mestrado e doutorado também, né? E tentando investigar, né, essa ideia, né, da literatura infantil na escola, né, sendo partilhada na escola, como que isso pode acontecer, o que é importante ser levado em conta. Então, toda a minha trajetória foi juntando a literatura infantil, mas pensando na sua leitura, especialmente no universo escolar, no contexto escolar. E aí, as minhas pesquisas acadêmicas, todas duas têm a ver com esse assunto, né, com esse tema, que do mestrado tem a ver com a recepção da obra do Monteiro Lobato entre as crianças contemporâneas, né? Quais são as dificuldades que as crianças encontram nessa interlocução hoje, quais são as coisas que ainda as encantam nessa obra clássica, e por aí vai. Eu discuti bastante concepção de infância e tal. E no doutorado eu fiz uma pesquisa sobre as salas de leitura do município do Rio de Janeiro. Então eu fiz uma pesquisa de campo ampla, me dediquei especialmente a 2 estudos de caso, 2 salas de leitura, uma da sexta CRE, outra da quarta CRE, mas visitei várias outras nesse período da tese, inclusive na 10ª CRE. Em Santa Cruz, eu estive em Santa Cruz, em 2 bibliotecas, 2 salas de leitura de lá. Então, esse tema permeou a minha prática até hoje, né? E também a minha vida acadêmica, meus estudos acadêmicos. Sim, sim. Antes da gente entrar no nosso roteirinho que a gente preparou com carinho para o pessoal, eu queria fazer uma pergunta assim: como é que começou a paixão pela literatura infantil para você? Como é que apareceu isso? Como é que surgiu? Então, assim, eu sempre gostei de ouvir histórias, né? Quando eu era criança. Nem era uma ótima leitora, não. Fui me tornando uma leitora melhor, mais autônoma, já com uns 10 anos, assim, mas eu gostava de ouvir histórias, né? Então, na medida que eu comecei a também gostar, ter mais fôlego de leitura, eu fui me encantando pela leitura, pela literatura de uma maneira geral, mas não fui estudar isso, fui estudar outra coisa, fui estudar comunicação. Quando eu fui fazer a pós-graduação, aí novamente eu mergulhei na literatura infantil, né? Aí sim, eu mergulhei na literatura infantil com um olhar de adulta já, né? Infantil e juvenil. E aí eu fui me apaixonando por esse universo e fui compreendendo a potência dele, né? Na formação dos sujeitos, na formação dos leitores, né? Em modificar o sujeito que lê, poder modificar, poder fazer o sujeito pensar, sentir coisas, né? E o ludismo todo que está na literatura, né? Então, eu fui me apaixonando por esse universo, trabalhei numa biblioteca comunitária da Marina Quintanilha Martins, que já faleceu, que chamava Biblioteca Infantil Manuel Lino Costa, que era ali no centro da cidade, na Lapa, perto da Lapa ali, e era uma biblioteca comunitária, e foi ali que eu dei os primeiros passos, né, nesse trabalho de mediação de leitura literária, como compartilhar as leituras com as crianças, né, fui percebendo quanto isso poderia afetá-las, né, de diferentes formas, e aí foi assim que foi entrando na minha vida a literatura infantil, né? Foi dessa forma. E aí nunca mais eu deixei. Daí eu fui também fazendo outras coisas. Me tornei também contadora de histórias, depois escritora, né? E eu hoje em dia comungo todas essas coisas, né? Então tem a Sônia professora, que esse ano eu não estou em sala de aula, na biblioteca que eu trabalho, nessa escola particular, a Éden, né? Que eu trabalho há 30 anos. Esse ano eu estou só como coordenadora, mas eu trabalhei durante 30 anos ali, recebendo crianças, né? Com alunos e tal. Tem a ver com a minha vida acadêmica e também atravessa a minha vida acadêmica, né? Essa história da literatura infantil e a minha vida mais artística também, né? Que tanto a contação de história quanto
o ser escritora, né? E produzir e criar as minhas próprias histórias. Então, isso foi se entremeando na minha vida, né, profissional. Legal. Olha, a gente então está no mês da alfabetização aqui, que a gente não quisemos fazer apenas uma semana. Eu vi. Quisemos fazer um mês todo dedicado para a alfabetização. Aí eu queria te fazer uma pergunta: como que o contato da literatura infantil nas séries iniciais contribui para essa alfabetização? Como é que isso contribui? Olha, contribui de várias maneiras, né? Vou falar rapidamente, depois vou mostrar alguns slides de alguns projetos, né, que foram desenvolvidos com crianças de primeiro ano, ou seja, que estão na alfabetização, e que eu acho, explicar um pouco porque que eu acho que foram projetos que envolveram a literatura e que também contribuíram, né, com o processo de aquisição da escrita, da leitura e da escrita das crianças, né? Então, eu acho assim, primeiro a gente compreender, né, qual é o lugar da literatura, né, na vida escolar da criança, né? Então, acho que a literatura ela tem que ser vista como literatura, né? Como um texto ficcional que provoca perguntas e respostas nas crianças, né? Que faz com que ela mergulhe num outro universo e possa, nessa interlocução, né, com a obra que está lendo ou ouvindo, né? Geralmente está ouvindo, que relações ela vai tecer com o mundo, com a sociedade dela, com o tempo, com que conhecimentos, essa natureza de conhecimentos, ela vai encontrar nesse contato com a literatura. A literatura ela não serve para uma coisa pragmática, não deveria, né? Para ensinar a ser bem comportado, para ensinar a emprestar os brinquedos, ou para ensinar a comer verduras, né? Essa não é a função da literatura, nem na alfabetização e nem em nenhum momento da escola, né? A literatura ela tem outra natureza de conhecimentos, né? Que é a ficcional, que é esse diálogo com o mundo, diálogo com o social, com o outro, que faz com que a gente, nesse diálogo, também vá se constituindo como sujeito e como leitor também, né? Leitor que está inserido no mundo, né? Que pode dialogar. A criança está inserida no mundo desde que ela veio ao mundo. Então, ela tem o que trocar. A literatura não deve ser usada para colocar uma moral, impor uma única leitura para a criança, porque a criança precisa encontrar espaço na leitura literária, que é um texto ficcional, para que ela construa sentidos para aquilo que ela está lendo, né? Esse é o bom texto literário, não é aquele que mastiga uma única mensagem para que a criança entenda, de uma maneira que seria, vamos dizer assim, mais instrumentalizada, né? Mas com menos espaço para o leitor, eu diria assim. Esse é um texto outro. O texto literário, ele não tem esse compromisso, não deve ter esse compromisso na escola. E também não deveria ter o compromisso de ensinar letra. É claro que você vai aprender muito sobre as letras, sobre as palavras, sobre os sons das palavras, sobre a grafia das palavras, no contato com o texto literário. Você vai aprender tudo isso. Mas o texto não deve ser usado pragmaticamente para ensinar letras, por exemplo, né? Não é para isso que ele serve. Ele vai te ensinar isso também, mas não é essa a natureza do conhecimento que a gente deveria propor e esperar da literatura. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos, até para mostrar para vocês, que acho que poderia ser interessante, mas não sei se você quer comentar isso que eu falei, ou enfim. Não, a gente pode partir para você mostrar um pouquinho dos seus projetos, assim, eu acho que é bacana ver na prática também como é que tem sido, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de projetos que eu tive a oportunidade de desenvolver na minha vida, trabalhando na biblioteca, muitas vezes em parceria com as professoras de sala de aula que estavam trabalhando com alfabetização no primeiro, segundo ano, né, tal. E alguns desses projetos foram desenvolvidos só por mim na biblioteca, que lá a gente chama de biblioteca, né, não chama de sala de leitura, mas que seria, né, o trabalho que se faz na sala de leituras no município, né, leituras, criações de histórias, empréstimos de livros, tudo isso, né, que é a mesma coisa que faz na sala de leitura. E alguns desses projetos, né, eu acho que é importante pensar assim, a literatura também, ela provoca, ela é um objeto estético, né, ela é arte. Então, a literatura vista como arte, né, ela deve ser vista assim, de que maneira ela
esteticamente, né, provoca os leitores. Né? Como é que a linguagem é trabalhada nas histórias? Como é que as imagens são trabalhadas nas histórias, nos livros? Né? O livro é um objeto cultural e estético. E a literatura, então, tem que ser vista desta maneira. Né? Então, existem muitos gêneros literários que a gente pode estar trabalhando na escola. Né? O gênero poesia, as narrativas, e temas também, né? A cultura popular, as narrativas contemporâneas, as narrativas indígenas, africanas, enfim, diferentes temáticas, né? E trabalhando com livros de imagem, que são livros sem texto verbal, só com texto visual, que essa é outra discussão, né? Quer dizer, a ilustração, ela é um texto também. Ela pode ser vista como um texto visual, um texto que provoca também a construção de sentidos do leitor, né? Então, eu trouxe aqui para vocês algumas imagens de alguns projetos que eu fiz. Esse, que está aí, chama P de Pai. É a partir desse livro, P de Pai, que é um livro que brinca com a imagem e com as palavras, né? A imagem poética. Então, o livro é assim. Aqui embaixo tem 2 exemplos de capa dele. Pai sofá, pai avião. E tem outros, né? Tem pai boia, aí aparece o pai na piscina, a criança em cima dele, né? O pai seta, que é apontando assim para a criança. Então, a partir dessa linguagem que é poética, porque ela é mais econômica, né? Ela apenas diz pai sofá, ela não fala o pai parece com um sofá quando você senta em cima dele. Seria um texto narrativo. Ele é um texto mais poético, porque ele só fala pai sofá. Essa associação, quem vai fazer é o leitor. A criança percebe rapidamente que o pai sofá significa isso, né? Ou que pai avião significa momentos em que o pai brinca com a criança, né? De avião ou de qualquer outra brincadeira. Então, é importante ver, quando você trabalha com as crianças numa perspectiva de que você entende que ela tem o que dizer a partir daquilo que ela ouve, ela não vai dizer o que você acha que ela deve dizer, mas ela tem o que dizer nessa interlocução. Quando você tem isso como concepção de infância e também de literatura, você vai trabalhar de uma maneira. Você tem outra visão, você vai trabalhar de outra maneira. Então, do meu ponto de vista, a criança tem condição de construir essa imagem aqui. Ela entende quando eu digo pai sofá, pai avião, pai seta, pai colchão, pai boia, qualquer coisa. Ela vai entender, porque ela vai relacionar isso com a experiência que ela tem de mundo, de vida, né? Sim. E aí, ela é capaz, a partir disso, de trazer a voz dela, de colocar, de criar. Então, as crianças rapidamente começam a criar outros. Nessa interlocução, elas falam, eu não tenho pai avião, mas eu tenho mãe cavalinho. Olha a relação que ela fez. Ela entendeu que isso aqui é uma brincadeira. Na casa dela, o pai não faz essa brincadeira, mas a mãe faz uma brincadeira também, que não é essa, é outra. Ela fala isso, né? Então, a criança está trazendo a experiência dela, de vida, de mundo, de social, né? E ela cria. Então, olha aqui, tem 2 exemplos aqui. Pai caverna submarina e pai prancha. Esse é o desenho das crianças, né? Elas que criaram essas imagens. Aí eu perguntei para as crianças, oralmente, primeiro quando elas fizeram oralmente primeiro, depois elas desenharam. O que é pai caverna submarina? Eu perguntei para a criança, porque eu não entendi. Aí ela falou... Sabe o que é, Sônia? A brincadeira, foi assim que ela falou, a brincadeira que eu mais gosto de fazer com meu pai na piscina é quando ele abre a perna assim e eu tenho que mergulhar e passar por debaixo da perna dele. Olha a imagem que a criança criou, né? Sim. Só ela podia criar essa imagem, porque é ela que brinca com o pai disso, não sou eu. Então, ela que podia criar essa imagem, ela criou, né? E a outra, pai prancha, a mesma coisa. O pai dela não é um pai boia. O pai da história é um pai boia. É um pai prancha, porque provavelmente esta é a brincadeira que ela faz com o pai, que ela gosta de fazer com o pai. Então, assim, a literatura tem que servir entre aspas, né, para provocar a palavra da criança, para provocar ela dizer coisas sobre o mundo, sobre a experiência dela. É para isso que a literatura tem que servir, senão não vale a pena usar a literatura na escola. E quando ela faz isso, ela também está aprendendo a escrever, porque ela vai ter que escrever, pai caverna, né? Ela tem a necessidade de expressar isso por escrito também.
e nessa necessidade que é social, porque o livro que elas criaram é dirigido a outros leitores, portanto, a escrita tem uma função social, aí é isso que vai contribuir, não só isso, mas isso é uma das coisas mais importantes na contribuição para o processo de alfabetização. A criança tem que ter o que dizer e para quem dizer, porque aí ela vai descobrir como dizer, né? Então, vou passar para o outro projeto. Tá. Pode falar, Luiz. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, eu ia falar que, assim, vendo esse primeiro slide, a gente vê a criança no centro mesmo da coisa e ela sendo a protagonista, criando e recriando a partir disso, né? Isso também é maravilhoso, né? Exatamente. Agora, você imagina se eu pego esse livro aí para trabalhar a letra P. O quanto que ia diminuir ou excluir toda essa construção que foi possível fazer das crianças. Se eu pegar a palavra só porque é com P, então P de pai, vamos contar quantas vezes aparece pai na história? Essa não é uma interlocução literária, que eu quero dizer, né? Eu estaria usando a literatura para fixar a letra P, né? Eu vou ter que fixar a letra P, o som do P? Claro que eu vou ter que fixar, vou ter que fazer vários, né, movimentos de representação, de sistematização do som do P. Vou, mas eu não preciso fazer isso com o livro P de pai. Eu vou fazer isso de outra maneira, porque o livro P de pai é um livro literário e deve entrar na vida da criança como literatura, né? Isso é muito importante no processo, quem trabalha com alfabetização, prestar atenção nisso, porque senão a gente cai facilmente nessas artimanhas e deixa de trabalhar literatura. Acha que está trabalhando, não está trabalhando literatura. Está trabalhando letra, né? Mas eu posso trabalhar letra de outra maneira, não precisa ser com um livro literário, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos ver o outro exemplo que eu trouxe. Eu também, trabalhar com a palavra, com a sonoridade da palavra, é alguma coisa muito importante na alfabetização, né? Porque as crianças vão associando aquelas palavras que têm um som parecido, que na maior parte das vezes são escritas também com letras parecidas, né? Embora às vezes o som seja parecido, mas a grafia da palavra não seja, mas a criança vai aprendendo isso aos poucos, na leitura, né? Na leitura, na experimentação da língua. Então, quando a gente trabalha com poemas rimados, ritmados, a gente está trazendo essa dimensão da palavra para a criança, essa dimensão da palavra sonora, da palavra ritmada e da palavra que provoca, cria novas imagens, né? Porque a gente cria imagens, cria novos universos na literatura, de uma maneira geral, mexendo com as palavras, né? Por exemplo, quando eu digo assim, a menina andou e encontrou a casa da bruxa. Depois eu vou dizer a mesma frase. A menina andou muito e chegou na casa da bruxa. Eu perguntaria para vocês, qual das duas vezes a menina andou mais? Normalmente as pessoas vão dizer, na frase que eu disse, a menina andou. Por quê? Porque quando você fala repetidas vezes, andou, você dá a entender, né? Você dá a impressão, a sensação de que ela andou muito, né? Então, esse jogo das palavras dá muito mais essa impressão do que quando eu falo só a menina andou muito e chegou na casa, embora eu tenha dito a mesma coisa. Mas o jogo com as palavras, né? Ritmado, no caso aqui, ele é ritmado, ele é repetido, né? Ele ajuda a gente a criar uma imagem da criança, da menina andando lá na mata. Então, é a forma das palavras, como elas são colocadas no texto poético ou narrativo, é que vai fazendo com que a criança imagine aquilo. Então, a gente, com as palavras, a gente constrói universos, constrói situações, constrói personagens. É com as palavras. E isso aparece muito já de cara no texto da poesia rimada, que é muito sonora, tal, muito
rimada muitas vezes, então isso cria o ritmo também. Então, vou mostrar para vocês aqui um trabalho que eu sempre faço com o primeiro, segundo ano, nesse processo da aquisição também da linguagem escrita, né? Muitas vezes as crianças estão nesse momento, né? Eu leio esse poema do Sérgio Caparelli, que se chama O Buraco do Tatu. Nesse poema, o tatu cada hora chega num lugar diferente. E é sempre provocado pela rima. Então é assim, o tatu cava um buraco à procura de uma lebre. Quando sai para se coçar, já está em Porto Alegre. Aí a poesia continua. O tatu cava um buraco dia e noite, noite e dia. Quando sai para beber água, já está lá na Bahia. E aí ele vai. O tatu vai passando em vários lugares, sempre provocando pela rima. Quando a gente lê esse poema e as crianças percebem essa sonoridade, essas rimas, elas querem criar também. E querem criar outros lugares para o tatu chegar. Muitas vezes elas querem que o tatu chegue no bairro delas, né? Querem que chegue na sala de aula delas, querem que chegue na escola. E aí a gente vai brincando, né? Descobrindo o que é que rima com Botafogo. Vamos dizer que a criança morasse em Botafogo ou em Santa Cruz, né? O tatu cava um buraco para chegar atrás de uma cruz. Sei lá, quando sai para descansar, já está em Santa Cruz. Então, a criança vai descobrindo e percebendo e trazendo palavras, né, que vão levá-la ao objetivo dela, que é fazer o tatu chegar lá em Santa Cruz, digamos, né? Aí, aqui, uma vez, a criança queria que o tatu chegasse no show dos Beatles. Ah, Sônia, eu quero que ele chegue no show dos Beatles. Porque o Paul McCartney estava no Rio de Janeiro naquele dia. Ia dar um show naquele dia, no dia seguinte. Aí eu falei, bom, como é que a gente vai rimar com Beatles, né? Ninguém sabia, nem eu. Ninguém lembrava de uma palavra em língua portuguesa que chegasse a isso, né? Enfim, aí a própria criança achou a solução. Ela falou, o tatu cava um buraco, ela falou oralmente, o tatu cava um buraco dando um monte de gritos. Ela falou assim mesmo. Quando sai para beber água, já está no show dos Beatles. Então, assim, embora a grafia da palavra gritos não seja igual Beatles, na enunciação oral que ela fez do poema, ela resolveu a questão e conseguiu que o tatu chegasse aonde ela queria que ele chegasse, ao show dos Beatles. Então, quantas coisas as crianças aprenderam aí de sonoridade de palavras, de enunciação oral das palavras, que muitas vezes a gente escreve a palavra de um jeito, mas fala de outro. Elas aprendem uma porção de coisas, né? Então, abrir esses espaços para estas aprendizagens da língua pela literatura é importante, é interessante, né? Ela construiu um novo mundo usando as palavras, mexendo com a sonoridade das palavras. Ela aprendeu muitas coisas sobre as palavras nesse momento, né? Agora, se eu me limitar a fazer um trabalho com boi da cara preta de circular o que rima com o quê? Lebre, alegre. Dia, Bahia. Como eu canso de ver. Eu canso de ver isso. Já cansei de ver. Livros circulados assim. Eu estou diminuindo muito a interlocução com esse texto poético, entende? Por quê? Porque o meu foco é só que as crianças reconheçam que Lebre rima com Porto Alegre. Entende? Sim. Então, é isso que eu... Quando você me perguntou como é que você acha que a literatura contribui no processo de alfabetização, das maneiras que eu estou trazendo aqui, né? Por isso que eu estou comparando, assim, coisas que eu também vi ao longo desses 30 anos, continuo vendo, né? Agora, pode chamar atenção que Lebre rima com alegre? Claro que pode chamar atenção, mas você não pode ficar nisso, tem que ir adiante disso, né? Pode falar, Luiz. Sim. E a sacada do menino é incrível, né? Para rimar gritos com Beatles. Isso. Incrível. E se você não abrisse para isso, né? Se não deixasse a criança também interferir nesse processo, nunca ia acontecer isso. Né? Exatamente. É claro que eu chamei atenção para as rimas. Olha, tem que rimar a segunda frase com a quarta. Olha só como é que rima toda vez. Sim. Lebre, alegre, dia, Bahia. Eu fiz isso. Mas eu não parei aí, porque esse não era o meu objetivo, parar aí. Eu queria ir além disso. Né? Eu queria dar voz à criança, para que ela encontrasse sentido naquilo e pudesse criar a partir daquilo. Né? Mas, enfim, vamos lá para outra. Essa eu trouxe um exemplo que muita gente trabalha, né? A Casa Sonolenta é um livro que tem ela é uma história acumulativa, que a gente chama, né? Então, é
é uma narrativa, mas ela é uma narrativa acumulativa, ela é quase uma poesia, né? Então, as frases, os personagens vão se repetindo. A estrutura narrativa dela é uma estrutura acumulativa. Então, na história, era uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Na casa tinha uma cama, na cama tinha uma avó, em cima da avó tinha um menino, em cima do menino tinha um cachorro, em cima do cachorro tinha um gato, em cima do gato tinha a pulga, ela vai aumentando a cada página. As crianças aí estavam trabalhando com um projeto sobre casas. Eram crianças, nem era primeiro ano, era grupo 5, que a gente chama. A turma anterior ao primeiro ano, né? Seria. Lá na escola que eu trabalho, chama grupo 5. Elas se encantaram pela história da Casa Sonolenta, mas pelo ritmo que a Casa Sonolenta, que a estrutura da história trouxe. Só que, como elas conheceram vários outros tipos de casas, inclusive casas mal assombradas, a proposta que aconteceu foi delas criarem uma história no modelo da Casa Sonolenta, né, com essa repetição, essa história acumulativa, porém usando um universo que tinha chamado muita atenção delas e que apareciam nas histórias de casas mal assombradas. Aí vou ler um pedacinho aqui, ó. Era uma vez uma casa assombrada, onde todas as criaturas assustadoras viviam acordadas. Aí um outro pedaço da história. Nesse escritório tinha um lobisomem faminto, num escritório escuro e frio, numa casa assombrada, onde todas as criaturas assustadoras viviam acordadas. Elas pegaram exatamente, quase uma paródia, da Casa Sonolenta, só que trouxeram um outro universo para dentro dela. Então, essas crianças, elas não estavam em processo de alfabetização formal do primeiro ano, porque elas estavam no grupo 5. Porém, elas foram capazes de escrever no sentido de colocar as suas ideias da forma que elas enunciaram, tendo a professora como escriba. A professora foi a escriba, mas a forma com que elas construíram a história, as palavras que elas usaram, foi feito pelas crianças, né? Então, o que elas aprenderam sobre a escrita aí? Um monte de coisa. Elas aprenderam que uma escrita narrativa pode ser feita de maneira acumulativa, como elas conseguiram fazer, né? Elas perceberam que, às vezes, para dar esse ritmo, a gente precisa repetir várias vezes a mesma palavra. Elas perceberam várias coisas da escrita narrativa e literária, né? Então, nesse sentido, elas contribuem, né? Muito. Fora a função social, né? Porque se transformou num livro, e esse livro elas mesmas contaram para várias outras turmas, né? Então, a função social da escrita. Mas vamos lá, quer falar alguma coisa, Luiz? Que eu estou falando aqui sem parar, pode falar também. Você quer perguntar alguma coisa, você quer falar? Mas, Sônia, sabe o que eu estou achando incrível nisso? É que a criança sempre está presente nesse processo todo, e agora vendo essa coisa da Casa Sonolenta, a visão de mundo que a criança traz também é importante nesse papel dela também ser protagonista, né, nesse universo. Porque a gente, como professor, a gente, de repente, não quero, vai ser o que eu quero aqui, pronto e acabou. Mas aí a criança tem tanta coisa, né? Ela traz também tanta visão que ela tem e pode contribuir muito, como foi nesse caso, né? Exatamente isso, né? Porque isso tem a ver com o que eu falei lá no começo, da questão da concepção de infância, né? Porque se eu vejo a criança como alguém que tem o que dizer, eu vou propor atividades onde ela possa dizer, né? Agora, se eu vejo a criança como alguém que tem que ser apenas preenchido pelas minhas ideias ou os meus valores, é uma outra forma de ver, né? Então, ela não vai trazer o mundo dela, porque você não está pedindo para ela mostrar o mundo dela. Você está querendo que ela veja o seu, né? Só o seu. Né? Então, a gente precisa olhar para isso sempre com bastante carinho, né? Eu diria. Mas vamos lá, tem um outro exemplo aqui bem bacana também, que é um exemplo de criação de lendas, né? Eu gosto muito desse projeto, porque as lendas, né, são um gênero, né, quase um gênero literário, ele é narrativo e tal, mas ele é um gênero também, em que
sempre se explica o aparecimento de alguma coisa, né? Então, as lendas sempre elas vão explicar alguma coisa, a origem de alguma coisa da natureza, a origem de um acontecimento, de um ser, né? Elas vão sempre explicar a existência de algo, né? E elas sempre vão trabalhar também com discursos. O trabalho com a linguagem sempre vai trabalhar com discursos reais, que tem que ter uma finalidade anunciativa. A lenda ela tem uma finalidade anunciativa dos povos que as criaram, os povos originários. Por quê? Porque eles usavam a lenda, criavam as lendas, né? As lendas surgiam para que suas histórias fossem conhecidas. Ou seja, a função enunciativa, a finalidade enunciativa de dizer por que eu existo, por que meu povo existe, por que essa árvore existe, por que o sol vive no céu, né? Então, essa finalidade enunciativa, ela tem que estar presente na lenda, né? Ela está presente na lenda, ela tem que estar presente em qualquer texto, né? Então, são discursos reais nesse sentido, a necessidade real de se explicar alguma coisa para quem? Para os outros, que não conhecem, né? Para o outro, né? Então, dirigindo-se ao outro. O que aconteceu? Essa turma estava trabalhando com histórias africanas. E aí, dentre os livros, estavam trabalhando com um livro do Rogério Andrade Barbosa, chamado Contos Africanos para Crianças Brasileiras. Eu acho que é esse o nome. Agora eu não estou lembrando. Ele aparece aqui? Não, eu tirei a foto dele, sei lá, sem querer. Mas, enfim, nessa história, ele vai contando nesse livro, ele vai contando várias lendas pequenas. Por que a girafa tem o pescoço comprido? Por que o cachorro cheira o bumbum do outro cachorro? Por que sei lá, a zebra tem listra? Ele vai explicando, né? E as crianças estavam muito intrigadas, eram crianças também do grupo 5. Estavam muito intrigadas com um miquinho, que entrava sempre na escola, passeava pela escola, entrava na sala das crianças, e a função da lenda, que é a de explicar, né? E aí elas criaram essa lenda, vou ler um pedacinho aqui para vocês. Por que o mico vive na Éden? O mico foi para cima da árvore, mas a árvore quebrou, e o mico foi parar na cantina. Lá ele comeu uma esfirra de queijo, um picolé e ficou gordo. Ele subiu na árvore, de tão gordo que estava, a árvore quebrou de novo. E é por isso que ele vive na Éden, porque ele gosta da comida da cantina. Então, assim, é um pedacinho só da lenda, né? E a gente vê que as crianças estão trazendo as explicações do ponto de vista delas, né? De que por que o mico vive na Éden, né? E, claro, essa lenda foi lida também, foi exposta, foi lida para outras turmas, né? Cumprindo, assim, a sua função de se dirigir, né, ao outro. Então, as crianças aqui tiveram a professora como escriba também, porque eram crianças que não estavam escrevendo ainda. Mas no fato de não saber escrever, alfabeticamente falando, não significa que elas não possam escrever, né, de outra forma, criar e falar e enunciar as suas histórias que trazem a sua visão de mundo também. Tem um outro pedaço lá da lenda, que não está aqui, que elas falam que o mico fala assim, eu acho que as crianças do grupo 5 não gostam de mim porque eu como o lanche delas. Ou seja, estão trazendo aí, esse aí, histórias africanas para contar e recontar. Isso mesmo, Simara, é esse o nome certo. É esse aí, eu não estava lembrando. Então, elas trazem a ideologia delas também, a visão de mundo delas quando elas estão criando, né? Então, é um pouco isso, né? Então, o texto narrativo, elas estão aprendendo, o texto tem que ter começo, meio e fim, o texto tem que ter uma explicação, a história tem que ter uma explicação, no caso da gente, estão aprendendo um monte de coisa sobre a escrita literária, né? Sim. Mas é isso, vamos... Legal que eu acabei de me lembrar que isso é muito comum, né, assim, eu vi que é do G5, né? Deve ser pré-escola lá no Éden, né? É a turma de crianças anterior à alfabetização. Então, são crianças de 5 anos, mais ou menos, né? Sim. 5 para 6 anos, eu estou lembrando porque tem muito aquela coisa tem muito aquela coisa de criação coletiva, né? Do que eles vivem, assim. Eu lembrando quando eu trabalhava com educação infantil, uma menina foi picada por uma abelha na hora do recreio, e aí eles criaram a história toda, assim, maravilhosa, e depois eu como professor de música, musicalizei a história, e ficou muito bonito,
bem observado, né? A questão que você falou, que você trouxe, da criação coletiva, né? A criação coletiva, ela é muito importante. Vocês vão ver aqui... Ah, não, eu acho que eu tirei daqui. Mas que é um outro projeto, né? Quando a gente reconta uma história, né? Coletivamente, como é que uma criança ajuda a outra a lembrar, traz um elemento que a outra não percebeu, e a mesma coisa na criação, né? Então, essa criação coletiva, ela contribui muito com o desenvolvimento da escrita das crianças, né? Com a possibilidade de escrita das crianças, né? Mesmo que elas ainda não estejam escrevendo. As crianças não precisam escrever só aquele tipo de texto, sei lá, o menino estava no jardim, o jardim era bonito, as flores eram amarelas, sei lá, entendeu? Esse tipo de texto é um tipo de texto estéril, não tem emoção, não tem acontecimentos, não está situado em lugar nenhum, entendeu? Enfim, mas vamos então pensar em outra coisa. Vamos adiante, então. Eu trouxe um outro aqui, que é quando a gente trabalha com personagens, né? Aqui já é uma turma de segundo ano. Mas, assim, início de ano, né? Então, ainda estava naquele processo de alfabetização ainda, né? Meio do ano, sei lá. Então, assim, quando a gente lê, né, histórias e depois sugere, né, como atividade que as crianças escrevam sobre esses personagens, né? Descrevam, escrevam o que elas entenderam, o que elas compreenderam daquele personagem, é muito interessante também, porque elas vão relacionando, né? O que elas compreenderam daquele universo, daqueles livros, né? E vão trazendo isso para a escrita, né? Então, por exemplo, no caso aqui, foi um projeto que era de histórias africanas também. Só que o foco dele, esse fui eu que fiz, esse trabalho foi feito por mim, na biblioteca. A gente foi conhecendo diferentes histórias em que todos os personagens eram crianças. E todas eram africanas, embora fossem de países completamente diferentes. Então, o meu objetivo era que eles percebessem que dentro daquele continente a gente tinha diferentes experiências de infância e também pudessem ver o que aqueles personagens de diferentes países também tinham a ver com a nossa infância, com a infância deles aqui numa cidade grande, no Rio de Janeiro, papapá. Então, o tempo todo que a gente foi lendo essas histórias, a gente foi comparando entre elas e com eles também, com a vida deles, com a experiência deles também, né? Porque eram crianças do cotidiano, não eram crianças só do Ula, que é uma história mais imaginativa assim. As outras eram crianças com as suas famílias, na escola, o seu cotidiano, então se aproximava em muitos pontos, né? E aí a proposta era que a gente pudesse apresentar essas personagens para outra turma que não tinha lido esses livros. Então, eles criaram uma galeria de personagens, fizeram os bonecos grandes, tal, e o próprio personagem, a escrita era em primeira pessoa. O próprio personagem é que tinha que falar dele. Então, vou ler um pedacinho aqui. Oi, eu sou a Bintô. Tenho 4 birotes na cabeça, mas o meu sonho mesmo é ter tranças. Eu moro numa vila e por aqui as meninas da minha idade não podem ter tranças. Então, as crianças estão escrevendo a partir daquilo que ficou para elas da Bintô, que é do livro As Tranças de Bintô, né? Ao escreverem isso, elas estão dialogando com a história e, ao mesmo tempo, estão aprendendo uma coisa importante sobre a escrita. Quem é que está narrando? Quem está narrando aqui é a própria personagem. É uma maneira diferente de narrar se eu narrar em terceira pessoa, né? Então, a gente está aprendendo coisas da escrita, está enunciando e está se dirigindo a outras pessoas também, né? Então, é possível fazer isso também, oral, com o primeiro ano, com o grupo 5, com qualquer um. Aqui a gente fez com o segundo, eles escreveram sozinhos. Mas se fosse o primeiro ano, provavelmente a gente teria feito coletivamente, né? Mas, legal, vamos lá. Legal. Quer falar, Luiz? A gente está chegando... Sim, eu vou falar que a gente está chegando nos 10 minutos finais, mas eu não posso deixar de falar contigo, Sônia, sobre... Você como autora, se a gente puder falar agora um pouco das suas obras, tá? E eu queria saber, então, se as suas experiências pessoais dialogam com as suas obras. Como é que você vê isso, né? Tá. Vou falar. Eu vou pedir, então, para Michele não, com a Cíntia, desculpa. Desculpa, Cíntia. Passar alguns slides aí para frente. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pronto, deixa aí. Não.
Pode voltar um, por favor. Isso. Bom, eu tenho vários livros, né? O último livro que eu tinha lançado é o Lá em Cima daquele Morro. Tive algumas escolas do município ano passado, até lendo ele. E o Pomo de Ouro, que é esse aqui, que é o que eu vou ler agora. Mas aí eu vou pedir agora para você passar mais um, depois eu falo desse Meu Avô Tem 8 Anos aqui. Pode mudar um, por favor? Obrigada. Então, assim, gente, eu comecei a escrever por causa dos alunos, né? Até eu ia mostrar isso no outro slide, mas como não vai dar tempo para falar agora, porque eu desenvolvi um projeto uma vez com os alunos de histórias de bicho-papão e as crianças começaram a criar outros bicho-papões para assustar os pais, os professores. E aí, a partir daí, eu criei meu primeiro livro. Depois eu mostro ele quando ele chegar ali. E aí eu fui desenvolvendo vários livros, né? Muitas vezes a partir da minha experiência com as crianças, outras vezes a partir de experiências pessoais, né? Então, eu trouxe aqui alguns tópicos, né? Eu acho que eu tenho muita realidade. Às vezes, a realidade, para mim, é fonte de inspiração, como no livro A História do Pingo e o Meu Avô Tem 8 Anos, que a história do Pingo é a história do meu cachorro que morreu. E que eu escrevi a história dele, né? Brincando com a linguagem, trazendo um personagem narrador, que vai ser quem vai, na verdade, contar a história do Pingo e não a autora. Né? O Meu Avô Tem 8 Anos, que eu parto de uma história da infância do meu pai em Copacabana, mas para fazer uma grande aventura que volta no tempo. Então, muitas vezes, a realidade ou uma experiência de vida minha me serviu de inspiração para os meus livros. Mas vamos lá, deixa eu passar o próximo. É isso. Esse que eu estava falando é o Bicho-Papão para Gente Pequena, Bicho-Papão para Gente Grande. Esse foi o meu primeiro livro e que surgiu desse projeto que eu disse, né? Nesse projeto, eu trabalhei com as crianças com histórias de bichos-papões, mas todos eles eram assustadores de crianças, eram especialistas em assustar crianças. Então, no meu diálogo com as crianças, um dia as crianças falaram assim, poxa, devia ter bicho-papão para assustar só os pais. E aí elas começaram a criar bichos-papões para assustar os pais em coisas cotidianas que elas sabiam que era para o bem delas, mas que as incomodava. Por exemplo, um bicho-papão para assustar minha mãe quando desembaraça meu cabelo. Bicho-papão para assustar minha mãe quando ela me obriga a comer. Bicho-papão para assustar meu pai quando ele me deixa de castigo. E por aí vai. E a partir daí eu criei um livro trazendo os personagens do folclore, que de fato assustam as crianças, só as crianças, Cuca, bicho-papão, Chibamba, Quibungo, Homem do Saco, tal. E do outro lado do livro, os personagens das crianças. Então eu reinventei esses personagens e trouxe para esse meu livro. Esse livro faz um sucesso, então no PNBE, todas as escolas têm esse livro. Mas vamos lá. Então, essa inspiração muitas vezes vem dos meus alunos também. Pode mudar, por favor? Um livro puxa o outro, porque quando esse livro ficou pronto e eu apresentei para outros alunos começaram a inventar personagens agora para assustar os professores, para assustar o síndico, para assustar o irmão mais velho. E aí eu criei os bichos-papões de escola, que traz os personagens que são aqueles que amedrontam as crianças na escola, ou seja, a Dona Bronca, o Já para Coordenação, o Sem Recreio, e os personagens das crianças, que ajudam as crianças, né? Que é o Com Recreio, o Tchau Professora, e por aí vai. Nesse diálogo, esse livro também faz muito sucesso, né? Com as crianças, nas escolas, porque brinca com essa ideia, né? Dos limites da escola mesmo, né? E como é que a criança traz a voz dela na hora que ela cria, né? E aí eu trouxe isso para minha criação também. Vamos lá, qual o próximo? Agora. Nem sempre o final é feliz, porque algumas histórias, elas não precisam sempre terminar bem, né? As crianças também vivem perdas, as crianças também têm sentimentos. Então, é importante trazer histórias que tragam os sentimentos, que mexam com os sentimentos das crianças, as impossibilidades da vida, que é a história da menina que cria um pintinho de estimação, porque o pai não deixava ela ter animal de estimação, e ela cria escondido, né? Mas o dia que o pai descobre, o pai não deixa ela ficar com o pintinho, ela tem que se despedir dele, né? Então, nem sempre o final é feliz, né? Mas é importante que os livros falem de vida e de diferentes experiências na vida, porque as crianças vão se identificar com essas experiências, né? Como aqui a perda do cachorro, né? Que é muito comum, né? Vamos lá.
Pode mudar mais um. Só falta 2. Diferentes culturas, né, e narrativas como fonte de inspiração, né? Então, lá em cima daquele morro, eu faço uma brincadeira com as parlendas do folclore, recrio elas. O Pomo de Ouro, aqui já fica um convite para vocês. Segunda-feira, eu vou estar lançando esse livro, às 19 horas, o Pomo de Ouro e o Cavalo de Troia, que são histórias da mitologia grega que eu recontei. Eu vou estar lançando pela editora Escrita Fina, no Instagram da Grupo Editorial ZIT Oficial. Grupo Editorial ZIT Oficial. Vai ser segunda-feira às 7 da noite, vocês estão todos convidados, o livro vai estar lá sendo vendido com desconto, vai ter brinde, etc. Eu e o ilustrador estaremos lá esperando vocês, que é o Júlio Carvalho, o ilustrador. Né? Então, algumas histórias, eu escrevo elas a partir de outras histórias que eu li, que eu conheci. Aqui, uma história para 3 meninas, que traz vários contos de fadas misturados nele, né? Enfim, então outras culturas também perpassam as minhas escolhas para escrever, né? Pode passar. Então, acho que essa é a última. Acabou, eu acho. Bom, então, esses são os meus alguns dos meus livros, tem alguns outros que eu não trouxe aqui, né? Já escrevi histórias com os personagens do Monteiro Lobato, enfim, tem outros livros, né? Mas esses aí são os que eu sempre gosto de trazer. Legal. Mas aí já acabou. Sônia, vamos falar... Sim, tudo bem. Vamos falar um pouquinho agora do teu projeto da Casa de Histórias e a sua aproximação com as mídias digitais. Como é que tem sido para você o YouTube, o canal do YouTube, tudo isso aí? Então, eu resolvi fazer, depois desses anos todos trabalhando, eu sempre tive vontade de ter um espaço meu que eu pudesse compartilhar, usar como uma forma de tanto de organizar tudo aquilo que eu pude construir de conhecimentos, também de artigos que eu escrevi, né, minhas reflexões sobre a literatura na escola, e também ser um espaço que, além de reunir a minha própria produção, eu pudesse compartilhar com outros professores, né? Então, eu criei a Casa de História Sônia Travassos, que atualmente ela é um espaço virtual e que eu tenho um site que está em construção e eu vou fazendo várias postagens de conteúdo nas redes sociais. Então, eu tenho 3 quadros fixos, que um chama O Que Ler, Por Que Ler, que eu indico leituras e explico por que aquela leitura é boa de trabalhar nas escolas, por que é importante trabalhar aquele livro na escola, dou os meus motivos, né? Eu tenho um outro projeto que eu compartilho projetos, um outro quadro, isso que eu fiz aqui oralmente com vocês, eu faço por escrito e vou compartilhando nas redes sociais, chama Baú de Projetos. E, por fim, eu tenho no canal do YouTube, casadehistórias.st, eu tenho gravado várias histórias, às vezes com livro, às vezes sem livro, às vezes com música, várias histórias que eu gosto de contar e que também podem ser compartilhadas pelos professores. Muitos professores da SME me procuraram esse ano, pedindo se poderiam compartilhar, e eu sempre digo que sim, porque é totalmente gratuito esse projeto. A minha ideia é compartilhar uma experiência que eu construí, como cada um tem a sua experiência, eu construí a minha até agora, ainda estou construindo ainda, né? Enfim. Então, ele está lá, né? Então, no Instagram ele chama @casadehistorias.st, no Facebook também, Casa de Histórias Sônia Travassos, e no YouTube é casadehistórias.st, é o nome do canal. E aí eu sempre convido as pessoas a conhecer, porque aí eu vou produzindo esses conteúdos e disponibilizo gratuitamente no site, nas redes sociais, para promover essa troca, né? Com outros professores, que eu acho importante. Muito legal. Sônia, agora a gente vai abrir para perguntas, pode ser? A gente vai abrir para perguntas e no finalzinho a gente tem um presente para o público. Vamos lá, vamos fazer as perguntas. Então vamos lá. Vamos fazer perguntas, então, galera, para a Sônia Travassos, por favor. Tiveram muitos comentários aqui, eu só não coloquei para não atrapalhar aqui fica muito pertinho aqui e acaba atrapalhando a visão dos slides, né? Mas
tiveram muitos comentários aqui, ó. A Dirce Lima, live enriquecedora, tem sido maravilhosos com os temas e conteúdos que a 10ª está trazendo. Obrigado e parabéns. Obrigado, gente. Sônia Travassos é demais, a Nadir colocou aqui. Vamos lá, minha gente, perguntas. Que deleite de live. Parabéns, 10ª. A gente que agradece por vocês estarem aqui com a gente. Perguntas, então, para Sônia Travassos. Vamos lá. Eu vi que teve perguntas aqui, mas foi lá para cima. Eu não vou nem me ousar ir lá para cima, senão vou me perder aqui nas mensagens. Perguntas, minha gente, perguntas. Ah, já tem uma aqui. Vou colocar aqui para você ver também, Sônia. Vamos lá. Pergunta da Patrícia Vilela. Devemos selecionar os livros para leitura obrigatória em cada ano escolar? Então, eu acho que o papel da escola é sempre ampliar as possibilidades leitoras das crianças. Então, eu não vejo problema que a escola indique algumas leituras para que todos leiam, para que todos conheçam, mas que também abra espaços na escola, na sala de leitura, para que as crianças tenham acesso a outras obras, tem uma diversidade de obras também. Então, eu acho que as duas coisas têm que caminhar junto. O momento em que você vai fazer uma leitura que você está chamando de obrigatória, vamos dizer assim, mas uma leitura que todos participaram daquela leitura, que você vai fazer uma roda de leitura, que você vai conversar sobre o livro, que você vai aprofundar a leitura, acho que é super válido, acho que é papel da escola ampliar, e nesse movimento trazer outros autores, que as crianças talvez sozinhas não procurem, e ao mesmo tempo você tem esse espaço de maior diversidade, que são as salas de leitura, para que as crianças também vão construindo seu repertório de leituras a partir da possibilidade que elas vão ter de acesso a uma diversidade maior de obras. Então, acho que você tem que ter esse equilíbrio na escola. Legal. O pessoal está perguntando, pedindo para você repetir, Sônia, onde o canal do seu YouTube, onde é que te encontra com esses projetos? O canal do YouTube, só estão as histórias lá que eu conto. É Casa de Histórias, tudo junto, né, sem acento, .st. ST é Sônia Travassos, né? .st. Então é Casa de Histórias .st. Se você escrever isso lá no YouTube, vai aparecer o símbolozinho dela, que é uma bolinha assim amarelinha, uma casinha e tal. E na rede social, no Instagram, é só você colocar também @casadehistórias.st. Tá tudo lá. Beleza. No Instagram. No Facebook também, você bota Casa de Histórias Sônia Travassos, vai aparecer no Facebook. Show. Próxima pergunta da Ana Paula. Sua pesquisa foi em salas de leitura. Como tornar a sala de leitura uma potência para os alunos e também para a comunidade escolar? Então, Ana Paula, você vai ter que ler minha tese. A minha tese fala exatamente sobre isso. Eu fui pesquisar justamente salas de leitura que eram consideradas pela própria mídia, né, setor de mídia e educação, de leitura, né, setor de leitura da SME, agora mudou, né, para esse nome, pesquisar em salas de leitura que elas considerassem que tinha um trabalho consolidado, que tinha um trabalho que tinha visibilidade, porque eu fui investigar por que essas salas de leitura, o que essas salas de leitura fazem, quais são as condições com as quais elas trabalham, que permite que elas façam um trabalho de continuidade, um trabalho que está sendo reconhecido como consolidado, como bom, vamos dizer assim, né? Que está alcançando uma visibilidade tanto dentro da própria secretaria como no seu entorno. Essa foi justamente a minha pesquisa de doutorado, né? E aí muitos fatores se mostraram importantes nesse processo, né? As práticas das professoras, as professoras que eram professoras bastante pesquisadoras, participavam de cursos, etc. A continuidade das propostas, eram professoras que não substituíam professores faltosos, como é uma prática, né? Ainda presente na Secretaria Municipal de Educação do Rio, nós todos sabemos disso, né? Mas nessas escolas eles davam um jeito lá, então a própria direção e coordenação tinham um entendimento da sala de leitura que permitia essa continuidade, né? A visão sobre a literatura, né? A visão sobre a criança leitora, sobre a formação do leitor, tudo isso
implicava nas práticas que as professoras criavam, né? E aí dava certo, né? Então, assim, é um conjunto de fatores que não tem como eu falar aqui agora, mas eu sugiro que você leia a minha tese, né? Que ela passa por todas essas questões, né? Ela faz, inclusive, um histórico grande sobre o trabalho de salas de leitura aqui no Rio de Janeiro, no município, né? E traz esses fatores e as práticas que essas professoras, nessas condições de trabalho, eram capazes de realizar, e por isso o trabalho acontecia, por isso o trabalho fazia diferença na vida das crianças, né? Não é uma listagem de atividades, é muito mais complexo do que isso, né? É preciso pensar em vários fatores que permitem que os professores possam desenvolver um bom trabalho e passa por várias coisas, a concepção de infância, a concepção de literatura, concepção de mediação de leitura, o diálogo com a direção, o diálogo com a coordenação, enfim, uma série de coisas, né? O entendimento do que é formar leitores. Quando você tem tudo isso, as práticas é o mais fácil. Muito bom, muito bom. Próxima pergunta aqui, Sônia. Uma pergunta direta. Vamos lá. Como incentivar a leitura no primeiro ano? Acho que eu falei disso o tempo todo, né? Como incentivar? Lendo em voz alta para as crianças, trazendo diferentes estilos de histórias, diferentes gêneros, lendo poesia, lendo livros de imagem, lendo autores diversos, discutindo as leituras com as crianças, brincando com aquele universo da história, recriando esse universo, recontando as histórias, brincando com seus personagens. Se estimula a leitura lendo, gente. A gente estimula o outro a ler, lendo para ele coisas que vão afetá-lo. Se a criança se sente afetada pela leitura que você contou, pela experiência com aquela leitura, ela provavelmente vai querer ouvir de novo, ou aquela ou outra história. Para quê? Para viver novamente aquilo. A criança precisa ler e construir sentidos para o que ela lê. Se fizer sentido para ela o que você está oferecendo, você está tratando a literatura como um espaço que a criança pode usar a voz dela nessa interação, que ela pode pensar, que ela pode falar, que ela pode contar da vida dela também a partir dessa experiência com a literatura, ela está tornando esse universo significativo. É assim que estimula a leitura, não tem outro jeito. É lendo, e lendo coisas de qualidade, de preferência, né? Porque lendo textos estéreis não forma leitor. Legal. Temos aqui mais duas perguntas, deixa eu ver aqui. Da Sandra Benedito. A senhora acha que as confecções de livros devem existir em todas as etapas da educação infantil e se ajudam? Sim, claro que sim. A confecção do livro como é que se diz? É a consequência da criação de uma história, né? Você pode criar histórias com as crianças desde que elas têm 1 ano. Diferente de quando você cria quando a criança tem 5. Mas você consegue construir com elas histórias. Fazer um livro, a confecção de um livro, não é uma coisa apenas material, né? É algo que vai registrar. O livro é um objeto cultural, gente. Então, ele vai registrar a ideia, a ideologia, a imaginação do autor. Então, se a criança tem 1 ano, 2 anos, e ela, de alguma maneira, é estimulada a contar uma história, como ela consegue contar, ela está sendo autora. De que forma você olha para a criança como autora? Essa é a pergunta que eu tenho para te fazer, né? Porque o material, o livro, é o material, né? Agora, o que faz o livro? O que faz o livro é o que a criança criou. Disse, trouxe, né? Então, é isso. Eu sou a favor, sim, desde sempre. Porque o livro é um material cultural e o livro é um objeto de interlocução. Vai chegar no outro, né? Caiu, mas voltou, né? Voltou, agora estou ouvindo. Vamos para a próxima pergunta. Vou fazer mais duas, tá, Sônia? Só mais duas para a gente aqui. Senão o povo gosta de falar muito aqui nessa live. Não, pode perguntar, não tem problema não. A gente ainda tem um tempo. Se não cair aqui a live, a gente ainda pode ficar mais um pouco. Não tem problema para mim, não. Vamos lá.
Próxima pergunta, então. A pergunta aqui, ó, da Jéssica dos Santos. Sabendo que muitos alunos não possuem contato com adultos leitores de histórias em casa, como tornar uma criança leitora desde a infância? E aproveitando a ideia de infância, você lembra de alguma história que marcou a sua? Então, eu acho que, claro que uma criança que vive num ambiente leitor, que tem pais leitores, ela já vai estar sendo favorecida nessa experiência leitora, né, da formação do leitor, porque ela vai ter isso dentro da casa dela. Porém, isso não tira da escola a responsabilidade que é da escola de formar leitores. É na escola que a gente vai ajudar, especialmente, contribuir, construir práticas que levem essa criança a se tornar uma leitora no sentido de pensar o mundo, uma leitora, não uma leitora apenas que aprenda alfabeticamente as palavras, mas uma leitora que possa pensar sobre aquilo que ela lê, né? Isso é papel da escola, não é papel da família. É claro que a família vai ajudar. Se a criança está num ambiente em casa que ela tem livros, que ela tem pais que leem, que gostam de falar também sobre livros, é lógico que isso vai favorecer. Mas isso não tira da escola o seu papel, não. O papel da escola é esse, é de formar leitores e de encontrar práticas nessa interlocução que promovam esse ensino, vamos dizer assim, da literatura, do ser leitor, né? E livro que me marcou na infância, uma história que eu me lembro muito, eu me lembro, quando eu era bem pequena, eu me lembro do Lobo e os Sete Cabritinhos, eu me lembro da Bela e a Fera, eu me lembro dos Três Ursos, porque os Três Ursos tinha aquela menina, né, que era lourinha, e tinha o cabelo cacheado, era assim na história que eu conhecia. E eu, quando era criança, das minhas irmãs, entre as minhas irmãs, elas eram mais morenas do que eu. Era mais lourinha, que sou hoje, e tinha o cabelo todo enroladinho, que eu ainda tenho hoje. Mas, enfim, então eu me identificava com aquela caixinhos dourados, porque ela era parecida comigo. Então, essa história me marcou lá desde a minha infância. Depois tiveram outros, Caçadas de Pedrinho, foi uma história que me marcou na infância, aí, com uns 10 anos. E por aí, outras histórias também. Muito bem. Nossa última pergunta, minha gente. Última pergunta da nossa tarde. Pergunta também da Ana Paula para você, Sônia. Qual é o seu maior desafio como escritora? Isso, Ana Paula. Meu maior desafio como escritora? Sei lá, talvez escrever para jovens, para adultos, porque até hoje eu só escrevi uma literatura que eu considero mais infantil, no sentido de que vai ter uma interlocução melhor com as crianças, talvez um adolescente já tenha, né, acho que a história é boba, vamos dizer assim. Né? Então, talvez conseguir escrever temas que também mobilizem os jovens, né? Porque até hoje eu encontrei temas que mobilizam as crianças, e isso eu percebo quando eu estou com os leitores, né? Eu talvez encontrar temas e formas de escrever que também mobilizem os jovens e até os adultos. Aí esse talvez seja o meu maior desafio. Muito bom. Estamos chegando no final e a gente quer te pedir se você pode ler um trecho de um de seus livros para a gente, nos presentear um pouco com a sua obra. Posso ler. Vou ler um pedacinho aqui do... Deixa eu ver. Vou pegar aqui. Tá. Vou ler aqui o comecinho do meu livro que eu vou lançar, depois eu leio um pedacinho do Pingo, que eu gosto de ler também. Tá o que eu vou lançar se chama... Peraí. É que eu fiz um prólogo aqui no capítulo. Eu vou ler o prólogo para vocês verem um pouco do meu jeito de escrever. O nome do livro é O Pomo de Ouro e o Cavalo de Troia, 2 histórias gregas do jeitinho que eu gosto de contar. Então, eu vou ler para vocês o prólogo, é uma página do livro. História da Grécia Antiga, muita gente já contou. Mas, olha, se eu fosse você, lia essas que eu escrevi. Elas são muito legais, são as minhas preferidas. E eu contei assim, do jeito que a gente conta quando conta oralmente, sabe? Como se estivesse conversando. Agora, um lembrete, são 2 histórias, mas você tem que ler na ordem que eu escrevi. É que uma tem a ver com a outra, uma completa a outra. Geralmente, as histórias gregas são assim mesmo, umas dentro das outras, das outras, das outras, das outras.
E as personagens são as mais diversas: deuses, deusas, mortais, heróis e monstros de todo tipo. Para você não se perder, preparamos uma galeria com as personagens e os lugares que vão aparecer nessas duas histórias. Vire a página e descubra. Então, é assim que eu iniciei o meu livro, que eu vou lançar agora. E aí eu vou narrar essas histórias. Agora, o Pingo é uma história que eu gosto muito, a história do Pingo, que conta a história do meu cachorro. Eu também criei um narrador, que é um narrador personagem. Então, é um narrador que ele conversa com o leitor também. Então, eu vou contar para vocês o final da história, quando o narrador tem que contar o final da história, que é triste, e ele está atrapalhado para contar o final da história, né? E aí ele conta e depois ele pede desculpas pro leitor, né? Então ele fala assim: e agora? Como eu faço para botar um ponto final nessa história que não teve um final feliz? Desculpem-me novamente, caros leitores, mas narradores também se atrapalham com as histórias que precisam contar, principalmente com as verdadeiras. É que a vida real é assim mesmo, momentos felizes, momentos tristes, mas quem sabe quando a família do Pingo ler essa história, não vai ficar feliz relembrando das suas aventuras. É isso! Ler uma história que aconteceu de verdade é poder lembrar-se dela, viver de novo seus momentos, dar risadas, se emocionar. Quem sabe não é exatamente isso que vai acontecer? Tomara! Mas tomara também que vocês, leitores, que estão conhecendo agora a história do Pingo, tenham se divertido e se emocionado com ela. O Pingo morreu, é verdade, e eu não posso mudar esse final, mas posso imaginar o que aconteceu depois que ele se foi. Uma observação: a autora não contou para você, estou contando. No entanto, não tenho dúvidas de que a narração do capítulo final vai acabar virando verdade, como tudo que eu escrevi até agora. Quer saber? Venha rápido atrás de mim. E aí ele inclui ainda um capítulo final para contar do Pingo, né? Do Pingo é o cachorro, né? Então eu gosto muito desse livro aí, porque é isso, né? Porque ele fala de algo que me mobilizou, evidentemente, como pessoa, né? E que eu trabalhei a linguagem literariamente, né? Usando um narrador, né? Um outro narrador que é personagem, que fala com o leitor, enfim. Então, é um livro que eu gosto bastante também de compartilhar. Chegamos no final. Sônia, a gente quer te agradecer assim, de coração, mais uma vez, a sua disponibilidade para estar com a gente aqui, em nome da Gerência de Educação, da professora Gracinha também. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço, pessoal, o convite do Luiz, da Cíntia, né, de todos da 10ª CRE, né? Eu gosto muito de conversar com os professores, com outros professores, porque eu também sou professora, né? E poder dividir um pouco do que eu penso, do que eu aprendi também, do que eu acredito, na verdade, eu acho que é isso, sobre o trabalho com a literatura na escola. Então, para mim, é sempre um prazer e também falar dos meus livros. E se puderem passar lá no dia do meu lançamento, já sabem, tá? Grupo Editorial Zite Oficial, @Grupo Editorial Zite Oficial, segunda-feira, 19 horas. Tá bom? Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Luiz, se você tiver tirado foto, Luiz, manda para mim que eu gosto de guardar de registro, hein? Vamos. Eu tenho aqui uma companheira de mídias sociais, que é a Cíntia, que com certeza ela fez isso pela gente, já tirou foto, e o povo me manda, com certeza eu vou te enviar. Beleza, espero que vocês tenham gostado também, que tenha sido uma conversa boa para todo mundo. Valeu, muito obrigado, Sônia. Fique com Deus. Muito obrigado mais uma vez. É isso, minha gente. Que live incrível! Meu Deus do céu, eu estou aprendendo muito aqui com todo esse povo que tem vindo aqui nessa live. Gente, vocês também, maravilhosos. Que perguntas maravilhosas que vocês fazem, tudo isso. Gente, é o seguinte, fechamos essa semana da programação do mês da alfabetização com chave de ouro aqui com Sônia Travassos, maravilhosa. Agora deixa eu falar de semana que vem.
Semana que vem é o seguinte, só para vocês já saberem como é que vai ser. Terça-feira, a gente tem um encontro marcado às 2 horas da tarde. E vai ser bacana, porque a gente vai ter a presença de um rapper, o rapper Bjork. É, isso mesmo. Dentro desse mês de setembro, ele que está rodando as escolas aí, falando dessa prevenção contra o suicídio, isso tudo. Galera, é o seguinte, imperdível, então, essa live com o rapper Bjork na terça-feira, 2 horas da tarde. E na quinta-feira vocês pediram e vai ter neurociência sim aqui nesta live também. Quinta-feira, 18 horas, com o professor André, a gente vai estar batendo um papo sobre neurociência na primeira infância. Né, galera? Cola na gente, cola aqui na 10ª CRE, que tá tudo certo. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Até semana que vem, se cuidem, bom final de semana, lavem as mãos, usem as máscaras. Gente, muito obrigado. Valeu!